E aí, sexto ano, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar com vocês, certo? O capítulo 2 do livro 3, que chama-se Política em Platão e Aristóteles, né? Vale lembrar que nós já estudamos teoria do conhecimento, já estudamos ética, né? Que para entender um pouco da política nesses dois autores é necessário a gente estudar, lembrar, né, um pouco que nós estudamos em relação à ética. Porque tanto para o Platão como para o Aristóteles, né, a política, a justiça, a virtude e a ética são coisas que deveriam caminhar juntas. Eles vão fazer uma análise da sociedade no qual eles viviam, né? Na época, Atenas, no período democrático, chamado período clássico, né? Onde a democracia era o principal representante, né, do ponto de vista do regime político na época. E tanto Platão como Aristóteles viam algumas dificuldades e principalmente deturpações na sociedade da época em relação a esses regimes políticos e principalmente em relação à democracia. O Platão, né, vai ter uma relação direta com isso, porque ele vai ver a democracia ateniense, né, do ponto de vista político, condenar o Sócrates por ele querer, né, fazer com que a sociedade da época tivesse um pensamento crítico, um pensamento autônomo, né, e buscasse o autoconhecimento. E ele vai imaginar um modelo, né, de sociedade e principalmente um modelo político que substituísse, né, as imperfeições da democracia ateniense, certo? E é justamente nessa aula de hoje que a gente vai ver o pensamento político dele e o pensamento político do Aristóteles, tá? Primeiro vamos começar pelo pensamento político do Platão. E lembrando da nossa aula lá, né, de ética, é necessário entender que o Platão ele entende que dentro da questão da racionalidade existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, o mundo da razão, né, o mundo da verdadeira realidade e o mundo real, o mundo concreto, né, que é uma cópia imperfeita, né, do mundo das ideias, que é justamente onde se materializam as relações políticas, onde se materializam as relações sociais, né? E que esse mundo é enganoso, cheio de corrupção, cheio de problemas. E é nesse sentido que lá na República, né, que é a sua principal obra, ele vai pensar um modelo de cidade ideal. E nesse modelo de cidade ideal, ou cidade justa, ele vai, né, organizar uma proposta para que a sociedade ateniense da época pudesse modificar suas bases políticas, tá? E ele acreditava que a virtude da justiça e da política e da ética deveriam caminhar juntas, e que essa cidade justa só seria possível se cada um realizasse a tarefa pelo qual, né, nas suas aptidões, né, você conseguisse realizá-la de forma, como é que eu posso dizer, harmônica, de forma perfeita, né, de forma que não prejudicasse, né, o desenvolvimento da própria sociedade. Então, cada função que cada classe social teria, nenhuma seria mais importante do que a outra, mas é como se fosse um complemento, né, ou uma articulação para que a sociedade ela pudesse se desenvolver, né, do ponto de vista na busca pelo bem comum, tá? Do bem da própria comunidade em si, tá? E ele entendia, né, já lá no pensamento da ética, né, voltando para a famosa teoria da reminiscência, que o conhecimento das pessoas estava presente na própria alma delas. E essa aptidão ela só seria desenvolvida se o ser humano tivesse uma educação, né, integral e ele fosse preparado mais de 20 anos para que isso pudesse acontecer. Só aí então as pessoas poderiam tomar as decisões que lhe eram cabíveis, poderiam construir as suas verdadeiras aptidões e escolher, né, a função social que melhor atendia a essas aptidões, tá? E segundo ele, né, esse conhecimento que estava presente na alma, como reminiscência, né, só seria colocado para fora se essa educação, né, ajudasse o ser humano a desenvolver essas aptidões, tá? Ele vai dizer que vai existir três grupos, né, de pessoas com aptidões diferentes, tá? Vai existir aquelas aonde a alma, né, está presente na cabeça, tá?
onde as principais aptidões dessa pessoa em relação às virtudes seriam a sabedoria, né, seria a prudência, que é a forma, né, equilibrada de você decidir sobre as coisas, tá? E que essas pessoas elas teriam uma aptidão maior para governar do que outras, tá? E seria justamente o grupo dos sábios, dos filósofos, né, dos intelectuais. E que outro grupo de pessoas teria a alma presente, por exemplo, no peito, né? Elas seriam mais aguerridas, elas teriam uma vontade de proteger maior a comunidade, né? E elas teriam outras virtudes que poderiam ser desenvolvidas para além da questão racional, né? Que era a questão da coragem, da força, né? E geralmente essas pessoas elas estariam relacionadas às forças armadas, estariam relacionadas àqueles que iriam proteger a comunidade, tá? E ele vai chamar esse tipo de alma irracível, tá? Relacionado aos instintos, que está relacionado à vontade, certo? E outro grupo de pessoas, né, que também receberia a mesma educação que todos os outros, né, ele vai chamar de os trabalhadores, né, aqueles que estavam relacionados ao artesanato, ao comércio, né, às tarefas diárias, tá? Que as virtudes que esse tipo de pessoa vai adquirir com essas aptidões, né, seria a temperança, seria a moderação, né, e ele vai chamar esse tipo de alma que é presente, né, segundo ele, né, pela teoria da reminiscência no ventre, né, de alma concupiscível, tá? Esses três grupos de pessoas, apesar de terem tarefas e funções sociais diferentes, né, a cidade seria justa se cada um realizasse o seu papel de forma excelente, de forma virtuosa, né, na busca pelo bem comum, né? Porém, ele vai criar, dentro desse contexto, um governo com características oligárquicas, tá? Onde aqueles que teriam a aptidão racional, né? Segundo ele, né, a construção aí da teoria dos chamados reis filósofos, né, ou governantes filósofos, tá? Os sábios, os filósofos, segundo a teoria platônica, seriam aqueles que tinham a maior aptidão a realizar as tarefas de governo, apesar dessa tarefa ser tão importante quanto a tarefa de um comerciante, ser tão importante quanto a tarefa daqueles que iriam proteger a comunidade, né, das invasões de outros povos, tá certo? Agora a gente vai estudar um pouco, né, sobre o pensamento, né, do Aristóteles em relação a isso. Então, esse modelo do Platão, ele tentou ser aplicado, né, em algumas cidades, né? É importante colocar que ele faz uma dura crítica ao pensamento da democracia ateniense, tá? Ele não via a democracia como um governo perfeito. Ele via que, apesar da existência, né, de uma maior participação de pessoas durante o período clássico, né, a maior parte das pessoas não estariam preparadas de forma digna para fazer parte, né, desse corpo político. Porque, segundo ele, os sábios que já viviam na questão da dignidade, que conheceriam as virtudes, que não deixariam se corromper, né, por aquilo que a sociedade pode oferecer, seriam os mais aptos a governar. Já o pensamento aristotélico é um pouco diferente. Ele vai estudar a partir da própria realidade concreta e não de algo, né, pensado e imaginado como ideal. Né? Ele vai estudar a própria realidade da sociedade ateniense da época, vai estudar todos os seus regimes políticos e modelos que existiram anteriormente, né, para propor algo em relação ao que seria, né, a política. Porém, né, é interessante colocar que é o Aristóteles que vai definir o que é política. Tá? O Aristóteles vai dizer que política é a organização coletiva da vida dos seres humanos em sociedade. Né? Muito diferente do que a gente enxerga hoje como modelo político. Né? A gente pensa que política é você, né, votar aí de 4 em 4 anos, escolher os seus representantes, né? Mas isso é política eleitoral. A política está relacionada, segundo o pensamento aristotélico, em todas as decisões que os seres humanos tiveram, até inclusive se organizar socialmente para morar em uma comunidade, para morar em uma cidade. Tá?
Por isso que ele vai dizer que a organização coletiva da vida dos seres humanos é política. E a política está presente em tudo aquilo que a gente faz, né? Nos amigos que nós escolhemos, né? Nas séries que nós gostamos, das que não gostamos, né? Das músicas que nós escutamos, das que nós não escutamos, certo? Do time que nós torcemos e do time que nós não torcemos, tá? Então, todas essas decisões que foram tomadas por vocês, né? Dentro, né, de uma sociedade que envolve você e o outro, né? Isso é, segundo o pensamento aristotélico, política. Tá? E que a função da política, de acordo com o pensamento do Aristóteles, assim como era, né, na questão da ética, né, que era a busca pelo bem comum, né, a busca pela felicidade geral, né, da comunidade, tá? A política só poderia existir porque o homem ele é um animal social. E esse animal social se organiza coletivamente, tem que tomar decisões para que isso aconteça, né? E essas decisões, elas estão relacionadas não apenas à vida de um ou de outro, mas de toda a comunidade em si. Por isso o Aristóteles vai colocar o ser humano, né, como um animal político. Porque apesar dele ser um animal, né, ele possui a razão por essas decisões que o ser humano tende a tomar, que mexem com a coletividade da própria comunidade social, tá? Essas decisões, elas interferem na vida sua, na minha e dos outros. Ele vai classificar o ser humano como um animal político, tá? Isso é importante para a avaliação de vocês, tá certo? Mas por que ele vai falar sobre isso? Porque, segundo ele, né, o ser humano é o único animal que conscientemente se organiza em sociedade através da razão, toma decisões para que isso aconteça, e o objetivo da política, segundo ele, deveria estar relacionado com a ética e principalmente buscar-se o bem comum das pessoas. Tá? O governante deveria, os governantes deveriam ser virtuosos, deveriam se preocupar, né, não com interesses particulares, mas principalmente, né, com a vida coletiva das pessoas. Tá certo? Então, segundo Aristóteles, as pessoas deveriam ser amigas da comunidade, deveriam se preocupar com ela. Só que muitas vezes hoje, né, nós vimos que o ser humano é envolvido aí pela corrupção, envolvido pela ganância, pelos interesses, né? E aquele homem público que lá atrás se preocupava com o bem comum, talvez hoje não se preocupe mais com isso. E isso faz com que a nossa sociedade seja mais desigual, né? Seja movida por interesses particulares ou de grupos, né? E a política ela perca, né, a sua importância, né, de buscar o bem comum, né, da sociedade como um todo, tá? Então, segundo o pensamento aristotélico, né, a verdadeira política, né, que é a decisão que o ser humano toma que muda a vida dele e a do outro, né, deveria retornar, né, para que a gente pudesse de forma racional, né, através das nossas virtudes, saber escolher o que é melhor para nós e o que não é, né? Qual é aquele governante que vai nos ajudar e aquele que vai nos prejudicar no futuro, tá? Então fica a dica aí, né, para vocês pensarem sobre a teoria do Aristóteles sobre a política. É ele que vai definir que a política é a vida coletiva dos seres humanos em sociedade e as decisões que ele mesmo toma, né, na busca pelo bem comum, tá? E por isso o ser humano é um animal político. Gente, então aqui a gente explica um pouco da teoria do Aristóteles, um pouco da teoria do Platão. Estudem o pensamento deles, porque vai cair na avaliação de vocês, tá? É importante colocar também que o Aristóteles vai estudar os modelos que, segundo ele, são puros e os modelos que são corruptos, né? Ele vai colocar tipo, uma dualidade, né, do que seriam essas duas formas, né? A monarquia e a tirania. A monarquia, segundo ele, seria um governo onde um deveria governar para todos. Aí a tirania seria o abuso desse poder, né? Querer governar absolutamente sem a intervenção, né, ou o apoio do povo, ou principalmente sem querer governar para ele, né? A aristocracia e a oligarquia. A aristocracia é o governo dos grandes proprietários, né, aqueles que possuem as maiores terras, os maiores privilégios,
E segundo ele, a aristocracia possuía esse privilégio, mas ao mesmo tempo ela governava para um grupo maior de pessoas. Já a oligarquia não, seria a forma corrompida da aristocracia, né? No qual apenas um pequeno grupo seleto de pessoas governava de acordo com os seus interesses para manter os privilégios desse grupo, né? E não envolver, né, os interesses do bem comum nas relações políticas. Tá? Por isso que, segundo ele, a oligarquia seria uma forma corrompida do pensamento aristocrático. E também, né, é interessante colocar o lugar de fala do Aristóteles. Né? O Aristóteles fazia parte aí, da elite ateniense, tá? Da elite intelectual ateniense. Então, ele vai dizer que a forma ideal, né, do pensamento aí, de como deveria se organizar politicamente uma cidade-estado, né, seria a questão da democracia, tá? Onde uma maioria, né, decidiria os rumos da vida pública, tá? E a forma corrompida, né, dessa democracia seria a demagogia, que segundo ele seria governar apenas para os pobres, né? Porém, a gente tem que entender, né, que a desigualdade social naquele momento era algo diferente do que é hoje. O Aristóteles fazia parte da aristocracia ateniense, certo? E segundo ele, governar para os pobres seria, naquele período, errado, tá? Assim como hoje, os governos deveriam fazer isso e não fazem, né? É interessante colocar isso também. Então, segundo ele, a forma corrompida da democracia seria a demagogia, tá? Então, ó, fica a dica para vocês estudarem os temas da cidade ideal, né, que vai estar na prova, certo? Para vocês estudarem o tema, né, do rei filósofo, que também vai estar na prova, tá? De como deveria ser o governo da cidade ideal segundo Platão, e também a questão do homem como um animal político e como parte, né, de uma comunidade natural, que segundo ele é da natureza do homem se organizar coletivamente e é da natureza do homem ser político, ser um animal político. Então estudem esses temas em relação ao Platão e ao Aristóteles e vocês vão se dar bem na avaliação de vocês. Um grande abraço, até a próxima e tamo junto, certo? Veja a Genedu, porque lá vai estar, né, presente um ACzinho que a gente vai passar aí para vocês para ajudar, né, vocês estudarem também para as avaliações. Um abraço a todos e até a próxima.